E é claro que também a gente vive melhor quando cuida da saúde. Nosso assunto de hoje é diabetes. Assunto muito sério. Inclusive, você pode e deve participar enviando a sua dúvida, a sua pergunta para vidamelhor@redevida.com.br. Doutor Antônio Roberto Chakra, que é endocrinologista, já está aqui. Ele vai responder vidamelhor@redevida.com.br. Ou, se preferir, você pode ligar para 0 operadora 11 2202 8432, 2202 8432. E eu vou recebê-lo com muita alegria. Doutor Antônio Roberto Chakra, muito obrigada por ter vindo. É sempre uma honra recebê-lo, porque é um médico excelente. Esse aqui, pode sentar aqui comigo, sabe muito, viu? É uma referência incrível e eu tenho certeza que vai te ajudar a tirar as dúvidas aí sobre a diabetes. Ele é professor titular e chefe da disciplina de endocrinologia da Unifesp, diretor do Centro de Diabetes da Unifesp, membro da SBEM de São Paulo. Bom, para a gente começar o papo é assim, o que é a diabetes? Perfeitamente. Interessante, Cláudia, quando você falou SBEM, lembrar para os telespectadores que é Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Aqui, eu sou membro da sociedade, já fui presidente da Regional São Paulo e congrega os médicos especializados em endocrinologia. E dentro dessa sociedade nós estabelecemos as diretrizes de tratamento das diferentes doenças que compõem a endocrinologia, doenças da tireoide, da hipófise, no caso nosso de hoje, diabetes. Então, tem as diretrizes, tanto da Sociedade Brasileira de Diabetes, como da Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Perfeito. E a sua pergunta, o diabetes, primeiro, o diabetes é uma condição, uma moléstia bastante comum. No Brasil, nós temos aproximadamente 10 a 12 milhões de pacientes com diabetes. Como tem um componente familiar, se a gente multiplicar por 4 membros da família que não têm diabetes, mas que sabem o que é diabetes, têm um envolvimento com diabetes, nós teríamos aí 40, 50 milhões de brasileiros envolvidos com diabetes. Por isso que a doença é bastante conhecida, a história de não comer açúcar, não come doce, as complicações do diabetes. E o diabetes é exatamente isso, é uma condição em que sobe o açúcar no sangue. Tudo que nós comemos é transformado em glicose, que a gente chama de açúcar, né? Mas é glicose. E a glicose é que vai para dentro das células para produzir energia para a gente viver, pensar, andar, fazer esporte, trabalhar. E para esse alimento ser utilizado, é como se fosse a gasolina, o combustível do carro, onde você põe 3 vezes ao dia para você viver, fornecer energia. E precisa de insulina, que é um hormônio produzido no pâncreas, para queimar isso que a gente come para poder viver. No diabetes, falta insulina. Quando falta insulina, a glicose sobe no sangue. Não queima esse combustível e vai subindo no sangue. Então, diabetes é caracterizado pela presença de glicose alta no sangue. Quando está muito alto, extravasa para a urina, então aparece glicose na urina. Quando vem glicose na urina, essa glicose carrega água junto e o paciente passa a urinar muito. Em consequência, tomar muita água. Que, aliás, é um dos sinais, né, que a pessoa percebe quando tem algo diferente que pode ser um indício de diabetes. Exatamente, Cláudia. Urinar muito, tomar muita água. Existem vários tipos de diabetes ou não? Perfeitamente, Cláudia. Os 2 tipos principais de diabetes, praticamente cobre todos os casos, é o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 aparece na infância, na adolescência, no adulto jovem. As pessoas podem ser magras e não existe maneira da gente prevenir. Se tiver que ter, vai ter. Já nasce com ou não? Já nasce com aquela predisposição e vai aparecer. A gente não sabe exatamente por que em determinadas pessoas aparecem na infância, no outro aos 15 anos, no outro até aos 20, 25, 30 anos. Adulto jovem pode aparecer o diabetes. E os sintomas, o paciente passa a urinar muito e tomar muita água.
a vista fica embaçada, fica mais suscetível a ter infecção na pele, furúnculo, por exemplo, né? Na mulher, aparece caracteristicamente corrimento vaginal, é chamado vulvovaginite diabética. No homem também aparece uma secreção na glândula, no pênis. Mas isso nessa diabetes tipo 1? Aí é tipo 1 e tipo 2 pode aparecer. Tipo 1 e tipo 2, tá. É quando tem açúcar na urina, esse açúcar na urina cria condições para ter fungos. E esses fungos é que causam esse tipo de inflamação, né? E o diabetes é descoberto pelo ginecologista, porque a mulher tinha um corrimento, pelo urologista, às vezes, pelo oftalmologista, porque a vista fica embaçada, aí pede-se uma glicemia, vem alta, aí encaminha para o endocrinologista. Ele fala, puxa, eu estou com diabetes, a glicose está alta. Aí a gente vai caracterizar, se for o tipo 1, aí obrigatoriamente tem que tomar insulina. E a insulina é injetável, ela não age por boca, porque o suco digestivo destrói a insulina. Então, nós temos que aplicar a insulina de manhã, na hora do almoço, na hora do jantar, que são as principais refeições. E calcular a dose de insulina através da dosagem da glicose na gota de sangue. Fura aqui, uma lancetinha, e mede nos aparelhinhos, é instantâneo. Em alguns segundos, a gente tem o valor da glicose. Então, ele vai aplicar a insulina de acordo com aquilo que ele vai comer. Se ele for comer uma salada de alface, uma pescadinha, ele vai quase não pôr insulina. Se ele for comer um canelone, lasanha, ele tem que pôr mais insulina. Lembrar que aí ele pode ganhar peso, se ele começar a comer muito carboidrato, né? Agora, o diabetes controlado com a insulina, ou no caso, quando não precisa do controle com a insulina, de qualquer jeito, ele tem que ter uma relação com a alimentação, né? Perfeitamente, Cláudia, sem dúvida alguma. O tipo 2, em especial, é mais frequente que o tipo 1, muito mais frequente. Esse é que tem aumentado muito por causa do nosso estilo de vida sedentário, né? Obesidade, que tem crescido tremendamente, os indivíduos com excesso de peso no Brasil e no mundo. Estados Unidos, então, nem se diga. Então, aparece mais o diabetes tipo 2, que aparece depois dos 40 anos, 45 anos. O paciente tem excesso de peso. E se eu aproveitar agora um pouquinho a mídia aqui, fazer uma campanha de detecção de diabetes, tem umas perguntinhas muito fáceis e que, se o telespectador, ele ou um parente, né, responder sim, ele tem que fazer o exame da glicose. Essas perguntinhas são as seguintes: você é gordinho ou gordinha, no sentido afetivo da palavra? Todo mundo sabe se é ou não é, concorda? Você tem diabetes na família? Você é sedentário? Você tem mais que 40 anos? Você pode ter diabetes e não saber. Procure fazer uma dosagem de glicose no sangue, porque o diagnóstico precoce é melhor para impedir, uma vez tratado, impedir a evolução das complicações. Perfeito. Então, é uma maneira da gente detectar muito fácil, né? Precisa detectar, né? Quanto antes Precisa a gente sabe, detectar. quanto antes começa o cuidado e o controle Sem do dúvida diabetes, nenhuma. melhora a qualidade de vida desse paciente. Agora, Cláudia, tem que lembrar também que mesmo se o exame vem normal, ele sendo sedentário ou ela, tendo antecedentes de diabetes na família, precisa aumentar a atividade física, sair do sedentarismo e tentar perder peso. Porque o fato de ser normal hoje não quer dizer que em 6 meses, 1 ano, 2 anos, sei lá, pode aumentar se continuar sedentário, porque tem um antecedente familiar, né? Tem alguém, o pai ou a mãe que tem diabetes. Então, é preciso, de uma maneira ou de outra, fazer a campanha de prevenção de aparecimento do diabetes. Olha, esse assunto é um assunto muito sério. Falar de diabetes e chamar a sua atenção para a prevenção é uma obrigação e eu fico muito feliz por estar aqui e poder fazer isso, chamar a sua atenção para esse detalhe tão importante da sua vida e da sua saúde. E você pode e deve participar. Envie a sua dúvida, a sua pergunta para o vidamelhor@redevida.com.br ou, se você preferir, pelo telefone do nosso SAT, Serviço de Atendimento ao Telespectador, que já o Dr. Antônio Roberto Chakra vai responder as dúvidas aqui. Eu vou deixar uma pergunta
pergunta, mas o senhor me responde daqui a pouquinho, tá bom? Bom, eu tô de volta com Vida Melhor. Eu tô aqui conversando com o Dr. Antônio Chakra sobre o diabetes e eu deixei no ar uma primeira pergunta, doutor. Se o diabetes pode levar a óbito, sim ou não? Pode. Se o paciente com diabetes tipo 1 não tomar insulina, vai entrar em coma diabético e levar ao óbito. É claro que essa é uma circunstância muito rara. Também pode levar ao óbito através das complicações do diabetes. Complicações no coração, nos rins, que causam insuficiência renal, derrame cerebral. Então, essas complicações têm que ser prevenidas através do controle da glicose no sangue. Se controlar direitinho, perfeitamente pode ter uma sobrevida normal. Perfeito. É bom você realmente ficar muito atento. Tem que levar a sério, não é para brincar. Pode enviar sua pergunta para vidamelhor@redevida.com.br ou pelo nosso telefone. Serviço de atendimento ao telespectador está te esperando. E eu estava falando agora com o doutor Antônio, é realmente um privilégio muito grande. É um presente que a Rede Vida está colocando à sua disposição, porque o doutor Chakra é excelência em endocrinologia, em metabolismo, mas em diabetes também. E é ele quem vai responder a sua pergunta, vai tirar a sua dúvida. Então não perca essa oportunidade. Sandra Cortez, de Aracaju, ela diz que a sogra tem 62 anos, tem diabetes, só que não está se tratando. Ela toma só o remédio, mas come muito pão, batata, não faz atividade física. E ela acha que a sogra pode ter desenvolvido uma neuropatia diabética, porque ela reclama de dor forte na perna e não consegue mais subir escada. O que ela pode fazer para conscientizar a sogra? Bem, antes tem o papel do profissional de saúde, porque essa senhora está desenvolvendo uma complicação do diabetes, que é nos nervos. Os nervos têm uma capinha como fio elétrico, e essa capinha começa a esgarçar, e, em consequência, ela tem os sintomas principalmente nas pernas. É difícil falar ou explicar para uma paciente nessa faixa de idade a importância da dieta. E a obrigação do profissional de saúde cativar e disciplinar essa paciente, explicando para ela de uma maneira bem didática a importância da dieta. E rever também que medicações ela vem tomando para que se possa ajustar melhor a glicose no sangue e, com isso, ela apresentar uma melhora desses sintomas. Isso, eu ia lhe perguntar, esse quadro pode retroceder? Pode melhorar bem, às vezes até retroceder. Ótimo. Felipe Castro, de Campos do Jordão, ele gostaria de saber se a taxa alta de triglicérides pode evoluir para uma diabetes. Não, é o contrário. Quando o diabetes está alto, os triglicérides podem estar altos. Ou os triglicérides aumentam, é uma gordura circulante, independente até da presença do diabetes. Ok. Júlio Camargo, de São Paulo, ele gostaria de saber qual é a relação do diabetes com as pessoas obesas. Sem dúvida alguma, as pessoas obesas ou mesmo com sobrepeso, não necessariamente assim tão obesas, apresentam uma predisposição maior a apresentar diabetes devido à produção de insulina, às vezes estar deficiente, mas também a insulina não atua de maneira satisfatória no paciente portador de obesidade. A obesidade na região, a gordura na região abdominal, ela é um fator agravante? Sem dúvida. A gordura que se deposita mais na parte do abdômen predispõe mais, não só a diabetes, como também a doença cardiovascular, doença coronariana, infarto e tudo mais. Isso até para criança e adolescente? A criança e o adolescente também, mas de maneira geral, esse acúmulo de gordura é mais visível no adulto, porque à medida que a gente fica mais velho, quando ganha peso, vem direto para o abdômen, principalmente no homem. E nas mulheres, depois da menopausa, é extremamente frequente esse acúmulo de gordura, que a mulher fica até nervosa. Eu não tinha isso aqui, etc. Tal, típico da menopausa. Na menopausa, os braços ficam mais grossos na mulher e aumenta essa gordura abdominal. A Carla Ferreira, de Manaus, ela diz que tem diabetes, ouviu falar que a acupuntura pode ser utilizada como tratamento, é verdade? Não, no caso, a acupuntura é uma, vamos assim dizer, uma disciplina da medicina que a gente respeita e tem a sua utilidade em várias circunstâncias, mas não em diabetes. Quer dizer, um paciente, por exemplo, portador de diabetes tipo 1, ele necessita insulina, isso é muito importante. Se ele não tomar insulina, conforme você perguntou no início, ele vai ao óbito. Então, não convém
assim, nenhuma recomendação sobre acupuntura ou suspender eventualmente a insulina. Ok. Amanda Ferraz, de Santa Catarina, ela diz: minha mãe tem diabetes e parece-me que ela está descompensada. Gostaria de saber quais são os sintomas ou os sinais dessa disfunção, pois volta e meia acontece essa situação dela não se sentir bem. Os sintomas principais para saber se a paciente está descompensada do diabetes é se está urinando muito, tomando muita água, às vezes perda espontânea do peso, cansaço, visão embaçada, predisposição a ter infecção. Porém, aí o diabetes já está muito alto. Atualmente existem os aparelhinhos com a gota de sangue, conforme eu falei, os aparelhinhos medem a glicose numa fitinha que põe no aparelhinho, em questão de segundos a gente sabe qual o nível da glicose. Então, além dos sintomas, é interessante saber se realmente está alto através desse pequeno teste feito, que é chamado teste da glicemia capilar. Ok. Marli Silva, de São Paulo, ela diz: minha filha faz tratamento para ovários policísticos e o médico me passou que quem apresenta este problema tem uma propensão a desenvolver o diabetes. Gostaria de saber se essa informação procede. Perfeitamente, procede sim. O ovário policístico é uma condição até frequente na mulher, na moça jovem, em que ela menstrua espaçadamente, cada 2, 3 meses às vezes, apresenta acne, uma tendência à obesidade, e o tratamento com uma medicação oral difundida, distribuída pelo Ministério da Saúde, a metformina, faz a moça ovular normalmente, menstruar normalmente e ajuda na perda de peso. E esse tipo de paciente pode sim desenvolver diabetes no futuro. Ok. Magda Santos pergunta o que pode acontecer com o pai dela, que tem diabetes já há muito tempo, não é a do tipo que precisa tomar insulina, mas também não se trata e bebe com frequência. A bebida é extremamente prejudicial, porque pode afetar também o pâncreas num paciente que já tem diabetes, pode afetar os rins. E as medicações que têm que ser usadas, no caso, geralmente são medicações que possam também melhorar a parte hepática. É claro que esse paciente tem que ser convencido a parar de beber. Sério isso, hein? Grácia Antunes, ela diz que está tomando Glifage 500, um comprimido por dia. Gostaria de saber se vou parar de tomar se baixar a taxa que estava em 106. 106 não é uma taxa tão elevada. É claro que depende de caso para caso. Se essa paciente tem excesso de peso e perder peso, possivelmente ela vai poder parar de tomar a medicação, cujo nome é metformina. Mais uma vez eu insisto, é distribuída pelo Ministério da Saúde, pelo SUS. Obrigada, doutor. Idelvai Soares Flores, de São Caetano do Sul, diz que tomava remédio para diabetes tipo 2 quando o diabetes subiu. Aí ela passou a tomar insulina há uns 30 dias, já normalizou. Terei que tomar insulina por mais tempo? Depende de caso para caso. É possível, às vezes, o uso transitório da insulina, quando está muito alto o diabetes, a única maneira de baixar é com a insulina. Depois que baixou, é possível manter os medicamentos via oral e a paciente poder não ficar assim totalmente dependente da insulina. Mas sempre tem que controlar, porque se precisou de insulina, ela pode vir a precisar novamente. Ok. Lourdes, de Catanduva, São Paulo. Minha filha teve diabetes gestacional. Eu queria saber os riscos para o bebê e para a mãe. Os riscos de diabetes gestacional têm que ser tratado direitinho. É a moça que não tinha diabetes e apareceu diabetes na gestação. Os riscos são as complicações obstétricas e complicações perinatais que aparecem na moça não diabética, sem diabetes gestacional. Quando ela tem diabetes gestacional, essas complicações são mais frequentes. Então, é necessário um acompanhamento do endocrinologista, do obstetra, saber se ela precisa tomar medicação durante a gestação. E, ao nascer, o nenê pode ter complicações. É preciso ter um berçarista no momento do nascimento da criança. Então, num caso como esse, de ser uma diabetes gestacional, de quem não era portadora de diabetes antes, é todo cuidado na hora do parto, é isso? Na hora do parto e durante a gestação. E lembrar que esse diabetes pode desaparecer depois que dá à luz e reaparecer quando a moça tem 40, 45 anos, principalmente se ela aumentar o peso. Esse tipo de paciente, essa moça, não pode deixar
a obesidade dominar. Então, depois que tiver o bebê, regime se cuidar, firme, regime, boquinha fechada, durante exercício todos os físico. anos na frente. Agora, uma pessoa grávida, ela se engorda muito, ela tem uma maior propensão de ter diabetes ou não? Se ela tiver antecedente familiar para diabetes, sem dúvida alguma. Se tem a mãe com diabetes, principalmente se a moça tem, como é frequente atualmente, a idade dos 30 anos ou mais engravidando, e se for a primeira gestação, o risco é maior. Tá bom, cuidar. Maria da Conceição Pereira vai ser a última pergunta. Tem um monte de perguntas. Depois eu vou pedir gentilmente para o senhor responder e a gente coloca essas respostas no nosso site, tá bom, doutor Chakra? Maria da Conceição Pereira, de São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais. Ela teve hipoglicemia e hoje não tem mais. Mas outro dia ela ficou muito nervosa e nesse momento sentiu o paladar alterado com gosto de doce. O que significa isso? Pode não ter nenhum significado. Se ela teve hipoglicemia e desapareceu, esteja tranquila que isso não tem relação com a glicose sanguínea. Perfeito. Olha, eu quero muito agradecer ao senhor por estar aqui conosco, começar a nossa tarde bem, esclarecer as dúvidas aí dos nossos telespectadores e pedir também para que o senhor realmente responda as outras perguntas. Chegaram muitas perguntas, viu? Eu fico à disposição, Cláudia. Muito obrigada, doutor satisfação. Antônio Roberto Chakra, endocrinologista. E você que participou do programa, muito obrigada também. Muito bom receber a sua participação aqui, viu? Volte mais vezes para a gente conversar mais sobre saúde. Cláudia. Parabéns pelo trabalho lindo que o senhor sempre faz. Obrigada. Até logo.